Ninguém esperava por isso, mas a Carla Zambelli fugiu do Brasil. Ela não disse para onde foi, ela só disse que foi para um país da Europa, porque ela tem cidadania europeia, espanhola, né, a gente sabe. E, bom, ela quer ir para um país onde ela é cidadã, que daí não podem deportar ela, né, para ela ser presa no Brasil, enfim. Aqui no canal Carol Brócoli, a gente tem imagens exclusivas da Carla Zambelli na Europa. Então fica até o final do vídeo, que vai passar no final do vídeo, tá bom? Vem comigo ver essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal eu procuro pensar um pouco e rir também, né? É isso, vamos ver aqui o que está acontecendo com a Carla Zambelli. Antes, registrar uma notícia que acabou de sair aqui também, da Carla Zambelli deixando o Brasil e dizendo que vai pedir licença do mandato. A gente que está aqui falando de Eduardo Bolsonaro, que pediu licença lá em março, agora a gente tem uma notícia envolvendo a Carla Zambelli. A deputada deixou o Brasil e disse que está na Europa no momento. A parlamentar disse que deixou o país por causa de um tratamento médico e disse que pedirá licença do mandato. Ela disse em uma live, abre aspas, queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição, acho que as pessoas conhecem. Ela precisa de tratamento médico porque ela está com aquela síndrome, que sabe aquela síndrome que faz o ânus vir subindo e vir parar na mão? É com essa síndrome que ela tá. Sim, um pouco mais essa possibilidade hoje em dia, porque foi o que o Eduardo Bolsonaro fez também. Foi o que ela disse, e a gente lembra que em maio a deputada foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que a gente analisou amplamente por aqui. A defesa da deputada disse não saber para onde exatamente ela foi no momento, mas Zambelli dizendo então que está na Europa e no meio desse contexto todo, vai pedir para ficar por lá e licença do mandato, hein, Sakamoto? Lembrando que no final vai ter imagens exclusivas que a gente conseguiu aqui da Carla Zambelli, hein, na Europa. Vamos lá. Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil. Gente, é quase que uma... olha, a gente até estava comentando, tinha um monte de jornalistas comentando o que vai acontecer com Carla Zambelli. Tem aquela condenação da invasão no CNJ, tem o processo que ela perseguiu armada, na véspera da eleição, pelas ruas do rico bairro dos Jardins, em São Paulo, um eleitor do Lula, com o qual ela tinha discutido, com arma na mão, né? Inclusive, isso prejudicou o próprio Jair Bolsonaro na eleição, tirou o voto do Jair, não tenha dúvida nenhuma. Mas só que ela correu armada com o cara, ela entrou num bar e falou, todo mundo no chão. E depois teve a condenação porque ela invadiu, com a ajuda do hacker, do Walter Delgatti, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou pedidos de prisão, né, tudo aquela coisa para tentar provar que o sistema eleitoral brasileiro era frágil, sendo que o sistema do CNJ não é do TSE, que eles não conseguiram invadir, diga-se de passagem. E aí o que aconteceu? Ela foi punida, porque óbvio, né? Se você pega qualquer Zé Ruela que invade o sistema do CNJ, vai ser punido. O mesmo vale para uma deputada. O que aconteceu? Ela também não está, por mais que tenha aqui e ali algumas pessoas defendendo ela publicamente dentro do bolsonarismo, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro pode demonstrar alguma atenção, mas ele mesmo já deixou claro que dá a ela também uma parte da responsabilidade pela derrota, né, na eleição. Aliás, então, ninguém ia sair rasgando e defendendo Carla Zambelli. Carla Zambelli tentou, inclusive, né, que o Congresso Nacional negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do Supremo Tribunal Federal, transformando isso numa espécie de um cavalo de batalha para mostrar a independência e autonomia do Congresso Nacional. E as respostas que ela teve, pelo que a gente ficou sabendo, não foram muito positivas, do tipo, olha, né, tem casos e casos, esse caso não vai rolar. Né? Porque teve aquela coisa do Alexandre Ramagem, né? Vamos fazer toda essa defesa do deputado. Gente, ela estava ajudando uma tentativa de golpe que tinha um plano para matar o presidente, o juiz supremo. Aonde ela acha que ela ia parar? Ela tem que dar graças a Deus que ela tem uma cidadania europeia e que fugiu para cá. Porque em qualquer outra situação, essa mulher estava na cadeia, ela fazia era muito tempo. Por mim, ela já ia para cadeia só por causa daquela pinta que ela põe aqui. Tudo, mas no caso dela, os interesses são mínimos por parte da oposição bolsonarista e, digamos que por parte da ala petista, o pessoal quer ver ela condenada e presa. Então, o que acontece? O que faz Carla Zambelli? Carla Zambelli sai do Brasil,
muito no silêncio, vai para a Europa, né, e fala, tenho cidadania, vou ficar por aqui. E a depender do país europeu, ela não vai ser deportada. E só para terminar, Nath, vamos lembrar que quando eu digo que abraçou uma prática bolsonarista, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, a própria Nath citou, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro. E o próprio Jair Bolsonaro, quando, em 30 de dezembro de 2022, pegou o avião às nossas custas, viajou, foi para a Flórida, se estabeleceu lá nas cercanias da Disney, perto do Pateta e do Mickey, né, e ficou por 3 meses... Ficou na casa daquele ex-lutador de UFC, não foi isso? Tanto, segundo a Polícia Federal, não são minhas palavras, a Polícia Federal, para impedir uma punição dele com relação aos planos golpistas desenrolados em 2022 e para esperar o desenrolar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Os Estados Unidos, vamos lembrar também, existe todas as pessoas que atuaram, incitaram, participaram de ataques à democracia, acabam indo para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, né? Bolsonaristas acabam fugindo. Com Carla Zambelli, não foi diferente. E mais um trechinho dessa live em que ela deu essa notícia, Sakamoto, dizendo aqui que ela gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país, muito pelo contrário, é resistir, é continuar... Pelo contrário, que o país ela já abandonou faz tempo, ela abandonou o país quando ela se candidatou. Falando o que eu quero falar, foi o que disse ela nessa live, Sakamoto. E aí eu até te pergunto, representa algum risco essa ida da Carla Zambelli lá para a Europa? Ela está aqui alegando questões de motivos médicos, a gente sabe que existe essa rusga ali com o Bolsonaro, já chegou a culpar ela pela derrota na eleição de 2022, mas pelo que eu estou lendo aqui, a bancada do PL na Câmara deve apoiar essa decisão dela de ir ali para fora. Ela representa algum risco, no mesmo sentido do que a gente está analisando do Eduardo Bolsonaro? Apoiar, eles vão apoiar, mas o que ela queria inicialmente não era apoiar com relação a um tempo que ela tire, uma licença que ela tire do mandato. O que ela queria era que o Congresso se negasse um eventual pedido do Supremo Tribunal Federal para prendê-la. Isso ela não teve sinalização nesse sentido. É claro que o PL vai usar isso, por quê? Porque muito em breve, porque primeiro tem um outro deputado, que é o Eduardo Bolsonaro, que também pegou licença e está lá, refugiado nos Estados Unidos, né, incitando o governo Trump contra o PL vai virar o partido da licença, né? Brasil. O PL também não tem muita alternativa. Vai falar o quê? Não, para Carla Zambelli não serve, para o Eduardo serve? Não vai rolar, né? E também para o PL, isso é importante, porque vamos lembrar todos e todas que, inclusive, uma das possibilidades do presidente Jair Bolsonaro, caso seja condenado, né? Uma possibilidade é condenado e ficar no chilindró. A outra possibilidade é condenado e conseguir uma prisão domiciliar por conta das constantes operações que ele tem devido à facada. A outra opção é escafeder-se, né? Se pirulitar e ir para algum lugar tipo os Estados Unidos. Então é claro que a bancada do PL, neste momento que já apoia o Eduardo Bolsonaro, que se escafedeu para os Estados Unidos, ele não vai, e também sob a perspectiva futura de ter que defender um Jair Bolsonaro que se escafederá para fora, então ele vai também abraçar a Carla Zambelli, vai tentar transformar a Carla Zambelli numa espécie de mártir, saiu, etc. Ou seja, a utilidade que ela não estava tendo aqui, que ela tenha na Europa. E repito, a depender do país da Europa, o pessoal não vai deportar os seus cidadãos, então ela pode ficar por lá por um bom tempo. A ver os próximos capítulos dessa história, a gente vai amarrando um pouco mais a história do Eduardo Bolsonaro por aqui também, Saca? Enquanto a gente se debruça em até trazer alguns juristas para analisar a viabilidade dessa movimentação toda da Carla Zambelli. Mas falando um pouquinho mais da situação do Eduardo Bolsonaro, estava vendo aqui, lendo na coluna do Lauro Jardim, que o Eduardo Bolsonaro está falando para aliados dele da expectativa das sanções nos Estados Unidos, as possíveis sanções que podem atingir o ministro Alexandre de Moraes, que para ele deve sair amanhã, quinta-feira, no máximo semana que vem. A gente já vem analisando bastante aqui de que isso é cruzar uma linha vermelha, de que o governo brasileiro vai reagir nesse sentido. Queria a sua análise para essa semana, nessa discussão, tendo em vista essa possibilidade de datas, né, de quarta, quinta ou no máximo semana que vem.
Como que essa notícia cresceu para essa semana em termos de organização do governo para a resposta, Saca? Olha, eu acho que vai depender bastante, na verdade, do tipo de sanção que for estabelecida. Se for corte do visto, e aí o que o governo deve fazer? O governo deve agir de uma forma, talvez constituindo nos Estados Unidos uma banca para defender o Moraes na Justiça Federal norte-americana, pedindo uma revogação, afinal de contas, a própria Justiça Federal norte-americana tem revogado várias decisões arbitrárias do governo Donald Trump, ou entrar num TPI, no Tribunal Penal Internacional, contra os Estados Unidos por conta disso, afinal de contas, ele é ministro da Suprema Corte Brasileira. Não que isso vá resolver, porque o próprio Trump já sancionou, inclusive já aplicou sanções contra o procurador do Tribunal Penal Internacional, por ele estar investigando crimes de guerra, o genocídio lá em Gaza, né? E aí, claro que o Trump é a favor de Netanyahu, né? Neste caso, ou seja, pró-genocídio, e aí o que acontece é que ele, né, sancionou o procurador que tinha denunciado tanto o Netanyahu quanto o pessoal do Hamas, tá? Os dois lados. Não é o pessoal que começa não, é os dois lados. Então, o que acontece? Se for uma coisa de uma sanção mais fácil, como a questão dos vistos, que o Alexandre Moraes disse que, inclusive, já venceu e não vai, né? Então, eu acho que deve ser uma ação desse tipo, né? Usando a justiça, tudo isso mais. Se for uma ação mais forte, né, inclusive tentando congelar contas no exterior, não nos Estados Unidos, que ele também falou que não tem contas nos Estados Unidos, mas tentar congelar contas no exterior, tentar congelar bens dele aqui no Brasil e etc e tal, aí o Brasil vai subir o tom. E aí ele pode vir a tentar aplicar alguma... não uma contrapartida, porque não faz sentido aplicar nada a nenhum juiz da Suprema Corte norte-americana que não fez nada contra o Brasil, mas vai subir o tom, vai tentar mover alguma coisa e aplicar também devolver alguma coisa para os Estados Unidos. A questão é que se isso escala, o bolsonarismo torce para que isso escale, mas... A minha avaliação, eu tenho uma avaliação um pouco diferente com relação a isso. Uma sanção pura e simples, divulgada, é claro que o Eduardo Bolsonaro vai bater bumbo, vai falar que foi por causa dele, isso vai fortalecer ele junto ao bolsonarismo. Junto às pessoas normais que estão preocupadas com o preço do açúcar, do arroz, do feijão, da picanha e da cerveja, não vai fazer muita diferença. Né? Para o pessoal que está agora comentando em rede social, achando que é o fim do mundo, que os dois lados e tal, esses dois lados que estão mais polarizados, realmente vão talvez sentir, o resto da população não vai. Agora, se por um acaso os Estados Unidos resolver escalar, e aí o Supremo Tribunal Federal der a resposta no Brasil, e escalar contra os ministros do Supremo, e o governo escalar alguma forma contra o Brasil, porque o Brasil não aceitou calado a sanção, aí eu não acho que isso vai beneficiar o bolsonarismo, não. Gente, pelo amor de Deus, vamos cá entre nós. Você sabe o que o brasileiro menos gosta? Né? O brasileiro que não gosta, não é nem tomada Três Pinos, sabe? O brasileiro não gosta, né? É de gringo se metendo e dizendo: olha, eu vou punir você porque você não está seguindo a minha lei. Aí o bicho pega. Aí o bicho pode pegar, essa sanção pode escalar e isso pode... É isso, e o brasileiro vê um gringo fazer piada do brasileiro sem antes o brasileiro ter feito ou ter dado algum tipo de coisa. Também isso aí eu já vi brasileiro ficar puto. Ser usado, inclusive, pelo próprio governo Lula, né, para gerar uma identidade reativa. Olha só, os bolsonaros no exterior estão criando problemas contra o Brasil, ou seja, que tipo de patriota é esse que vai para fora e torce contra o país e faz tudo para que o país crie problemas? As intenções do Eduardo Bolsonaro eleitorais vão acabar sendo prejudicadas com isso. Uma última coisa. O governo está discutindo, inclusive com o Supremo, tudo, uma questão que é, na verdade, toda essa sanção, só para vocês entenderem, elas não acontecem por causa do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro vai lá fustigando, é claro, ajudar um aliado sempre é muito bom do ponto de vista geopolítico. Também não acontece por causa dos belos olhos do Jair. O que está acontecendo, e o grosso dessa sanção contra o Moraes, é porque o Moraes moveu uma ação contra o Rumble, que é uma rede social, que está num tribunal na Flórida contra um processo contra o Moraes, porque ele moveu uma ação pedindo remoção, pedindo punição a pessoas que estão nos Estados Unidos e são cidadãs americanas, são
tem gente do Brasil, mas que estão lá, que é cidadão americano, que também é cidadão americano, estão pedindo sanções. E aí o governo Trump fez o quê? O próprio Donald Trump, quer dizer, as empresas do Trump moveram uma ação contra o Moraes num tribunal da Flórida. É a empresa privada do Trump movendo uma ação junto com o Rumble. Se essa ação mudar, eu acho difícil o Moraes remover, retirar, mas se alguma coisa mudar nisso aqui, diminui também a pressão contra as sanções contra ele. É mais essa questão do Rumble e a liberdade das empresas, né, das plataformas digitais que está em jogo, do que propriamente dito a liberdade do Bolsonaro. São mais os interesses das Big Techs do que da mobilização do Eduardo em si, mas... A mobilização ajuda, é claro, e tem essa questão desse naco geopolítico, né? Óbvio que ajuda bastante nisso, porque ajuda a canalizar para uma área, mas o que eu estou falando é que o governo Trump não faria isso só pelos belos olhos do Eduardo e do Jair. Ele faria isso desde que houvesse um interesse ou da Trump Media, que moveu o processo, ou mesmo do coletivo das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Eu acho que esse interesse ele existe. Eu acho que eles só ainda não estão agindo diretamente, porque eu acho que não sei se está na hora ainda. Nem sei se na época está na hora, porque eles estão com muito problema também, né? O governo Trump está dando muito problema, tá dando... pau tá comendo lá também. E é isso, esses políticos bolsonaristas que dá raiva, né, gente? Eles falam, bandido bom é bandido morto. Se for pobre, né? Se for rico, bandido bom é bandido exilado. Então é isso, Zambelli agora está na Europa, cidadã europeia, e a gente não sabe nem para que país que ela foi ainda. Mas a gente aqui no Carol Brócoli News, a gente tem imagens exclusivas. E eu fico por aqui, eu sou Carol Zócoli Brócoli. Dá um like, se inscreva, se torne membro desse canal para a gente crescer e espalhar a palavra do ódio do bem.